Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Meus irmãos e irmãs, algumas semanas atrás, na verdade 5, nós temos início aí no tempo pascal com o nosso tríduo pascal. Enquanto meditamos aqueles eventos da Sexta-feira Santa, morte, paixão de Jesus, todo o processo salvífico, acredito que você alguma vez já se questionou, Por que mesmo depois de tudo aquilo, tudo que Jesus fez, todo o seu esforço, toda a sua pregação, todos os seus milagres, e ainda assim parece que, pelo menos do ponto de vista quantitativo, ali para os judeus, foi um número muito insignificante de conversões. Sim, o grupo que perseverou e seguiu Jesus até o fim, eram 12, virou 11, no final das contas, aos pés da cruz, tinha apenas um, João. Então, por que dessa dureza de coração? Por que dessa dificuldade de acolher esse processo de salvação, Então vamos tentar entender aqui um pouquinho que a expectativa que um judeu tinha de salvação, pelo menos na grande maioria, e não quer dizer que a Sagrada Escritura mentiu, é porque realmente havia ali uma mensagem um pouco dúbia, que permitia uma interpretação um pouco errônea. Havia uma expectativa de uma salvação não para depois, mas para o agora. E uma salvação que mudasse a nossa vida agora, e não depois. Existia uma expectativa de uma salvação que incluía, inclusive, a libertação da escravidão que os romanos tinham colocado nos ombros dos judeus. E aí vamos pensar assim, num ponto de vista bem racionalista mesmo, bem duro. Jesus vem, padece, morre, diz que ressuscitou. O que mudou na vida daquele povo? Nada. Vamos pensar do ponto de vista existencial ali, social. Eles eram escravos de Roma, submetidos a Roma. Jesus vem, é o Messias, morre, não muda nada. Os judeus não conseguem acreditar que o Messias já veio, porque eles têm a certeza absoluta de que quando ele vier,
vai mudar tudo. Tudo vai ser transformado. E aos olhos humanos parece que não mudou nada. Então, nós não temos o direito de olhar para eles assim com um juízo muito duro. Esse povo de coração duro, esse povo ruim, veio Jesus, eles mataram ele, até hoje não acreditam. Não, não é tão simples assim. A salvação que Jesus trouxe para nós, ela não era visível lá. E ela continua não sendo visível cá. Então, se nós realmente formos honestos, pelo menos intelectualmente falando, bom, talvez é muito cômodo fazer promessas para um futuro que, se você experimentar, você não volta para dar notícia. E essa é a experiência da salvação que Cristo trouxe para nós. Então, Cristo nos traz uma salvação para onde? Para o futuro, que já é real aqui, mas é real aos olhos de quem? Da fé. Não os olhos da carne. Então, se você pega aí uma pessoa batizada, que fez primeira comunhão, crismou, vive a santidade, e coloca aqui do seu lado, e pega um pagão lascado, que não está nem aí para paçoca, e está vivendo do jeito que o diabo gosta, e coloca do lado, e você olha para os dois, você não consegue ver a diferença. Você não consegue perceber, olhando a olho nu, o que um tem que o outro não tem. Então, a salvação que Cristo conquistou para nós não nos mudou em nada aos olhos do mundo, mas nos mudou aos olhos da fé. É importante entender isso porque o Evangelho de hoje, ele revela para nós a meta da nossa salvação, a meta de tudo que Jesus fez por nós. E nós, como católicos, precisamos ter a honestidade de olhar para essa meta e nos perguntar: é isso que eu quero ou não? É atrás disso que eu estou indo? É por isso que eu estou correndo? Ou não? Qual é a meta de tudo que Jesus fez por nós? Qual é o destino? Vou para a casa do meu Pai. Vou preparar um lugar para vós. Quando estiver pronto, voltarei e vos levarei comigo, para que estejam comigo todos aqueles que o Pai me confiou. Essa é a meta de tudo que Jesus fez. Essa é a meta atrás da qual nós estamos correndo. Não sei se é a meta atrás da qual você está correndo. Porque, infelizmente, por mais que talvez esse olhar que eu trouxe aqui no primeiro momento sobre os judeus, um pouco duro, esse negócio de ficar esperando uma coisa só para o agora e para depois não serve, infelizmente é assim que muitos de nós acabam vivendo. A gente diz que acredita, a gente professa a nossa fé em toda a Santa Missa Dominical que a gente vai, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador, crê na vinda do Espírito, tudo, está lá o ato de fé do católico, né? Mas quando nós olhamos para o modo como nós agimos, será se realmente nós estamos preocupando com o que virá? Ou a gente só está preocupado com o que é agora? Para o que nós damos as nossas atenções? Onde está a nossa verdadeira preocupação, né? Será se realmente nós estamos vivendo uma vida preocupados com a construção de uma eternidade ao lado de Deus, né? Claro que às vezes a gente ouve a palavra de Jesus e a gente fica pensando na construção física, né? Vou para a casa do meu pai, lá tem muitas moradas, tem lugar para todo mundo. Não é uma questão física, não é uma questão predial. Jesus está mostrando para nós que o nosso lugar é o coração de Deus. O nosso lugar é o coração do Pai. E precisa querer para estar neste lugar. Precisa querer para estar com Ele. E a demonstração desse nosso querer vai acontecer aonde? No nosso comportamento. No nosso modo de agir. E quando a gente vê que nós estamos sujeitos a algumas eleições, e nós podemos escolher entre Deus e outras coisas, aí a gente começa a mandar uma mensagem para Deus. Para onde eu estou correndo? Qual é a minha meta? Qual é a minha finalidade? Nós já estamos o quê? Em maio, né? 2 de maio. Daqui uns dias vai começar um furdunço no mundo. Eu acho que esse ano tem de novo, não sei. Esse ano tem Copa do Mundo. Tem ou não? Tem. Então, beleza. Vamos fazer aqui uma estatística rápida. Você não me responde. Você só pensa.
Gente, eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu vou ficar coçando o meu nariz a missa inteira, tá? Porque eu tô com um ataque de rinite do Satanás. Ontem eu achei que eu ia morrer com esse trem. Não morri. Mas eu juro que eu vou coçar só com a mão esquerda. Essa é a esquerda. E eu vou dar comunhão para vocês com a direita. Não vou. Eu tô brincando. Só com essa. Para vocês depois não ficarem aqui preocupados. Porque não tá dando, gente. Tá demais. Tá um trem assim. Já tomei 8 vezes 3, 24, 240 com 3, 540 miligramas de cloridrato de fexofenadina. Não adiantou nada, eu estou aqui no 12. Mas, vocês me desculpam, mas eu vou ter que ficar coçando aqui, igual que os viciados mesmo, que fica na fissura. Mas vai ser assim até o final. Mas pensa aí na Copa do Mundo. Está chegando. O que nós, padres, somos obrigados a fazer numa Copa do Mundo? Olha que vergonha, gente. Olha que coisa absurda. Imagina que bate aí uma quarta de final num domingo, 19 horas. Dá para rezar uma missa domingo, 19 horas, nas quartas de finais, Brasil e Argentina? Papa Francisco já morreu. Vocês podem torcer para acabar com a Argentina, não tem problema. Quem que vai? Quem que vai numa missa dessa? Padre, mas o senhor está fazendo terrorismo, né? Tem missa sábado de tarde, tem missa sábado à noite, tem missa domingo de manhã, 7, 9, 10 e meia, tem missa assim, ó. Pra que eu tenho que ir numa missa 19 horas no dia que vai ter jogo do Brasil? Eu não sou besta, não sou doido? Ok, mas vamos fazer o seguinte raciocínio. Imagina que essa é a única missa que haverá no domingo. Imagina que essa é a única oportunidade que naquele domingo você tem de se encontrar com o Senhor. O que você faz nesse domingo? Não me responde, pelo amor de Deus. Pode ser muito humilhante para Jesus. Porque talvez, infelizmente, o que a grande maioria dos católicos pensariam é: paciência, pois eu confesso, domingo que vem tem outra missa. Semana passada eu já fui na missa mesmo. Eu vou no meio de semana para compensar. Jesus, ele entende. É Brasil, né? Jesus entende. Então, assim, quando nós nos colocamos diante de situações que não são fictícias, tá? Daqui um dia a gente vai estar passando por essa encrenca. E provavelmente nós, padres, vamos ter que mudar os horários das nossas missas, dependendo de até onde o Brasil vai chegar. Eu, na fé que eu tenho nele, ele não passa nem na eliminatória, então não vai dar nada, mas paciência. Depender da minha fé, meu amigo, não tinha nem entrado. Mas tudo bem, eu sei que você é um pouquinho mais otimista do que eu no que diz respeito ao futebol, mas se depender de mim seria isso. Mas quando a gente olha para essa postura que nós temos diante de Deus, quando eu me proponho, não sei, você faz aí um propósito, eu quero rezar mais, eu vou na missa todo dia. Aí um dia acontece um empecilho, acontece outro. A gente abre mão de propósitos tão belos por coisas tão banais. Quando eu me comprometo a rezar um terço todo dia, aí de repente hoje, não estou cansado, não vou. Então, para onde nós estamos indo? O que é importante para nós? Será que realmente nós queremos estar com o Pai? Dia desse eu vi um vídeo que foi assustador, assim, a fala, né? Mas não sei, eu acho uma fala muito verdadeira, muito coerente, né? Uma fala da nossa autoridade nacional, né? O nosso presidente, né? Onde num discurso público com um monte de gente, ele diz, né? Eu adoro esse inferno que é a Terra. E eu não quero sair daqui. Eu quero ficar aqui para sempre nesse inferno, né? E ainda pediu para um pastor que estava lá fazer uma oração por ele, para que ele pudesse permanecer nesse inferno eternamente, né? Meu Deus, que mundo é esse, né? Eu não vou falar que país é esse, porque senão vocês vão querer responder com a música e o palavrão é feio pra caramba, mas será se nós queremos ir para o Pai? Será se nós realmente, de coração, nós queremos caminhar em direção a Deus e fazer de cada uma das minhas escolhas uma coisa que vai me impulsionar, vai me gerar essa velocidade, eu quero estar com Ele? E a liturgia de hoje traz para nós uma imagem, uma referência
para que mesmo na bagunça que nós vivemos, mesmo nessas dificuldades onde a gente parece que se esquece de que a gente tem que ir para o Pai, de que Ele é a nossa meta, a liturgia de hoje traz para nós uma imagem para que nós nos lembremos de qual que é o nosso destino. E qual é essa imagem? A imagem é a imagem de um sacerdote. A liturgia hoje, nos Atos dos Apóstolos, ela traz para nós uma verdade sobre o sacerdócio que, meu Deus, né? Nós padres temos que estar aí com as barbas de molho e não perder de vista qual é a nossa identidade, né? Nós temos uma igreja num primeiro momento que sofre uma crise ali no âmbito do cuidado social, né? Havia ali uma confusão entre os gregos e os judeus, os convertidos, de que parece que tinha umas viúvas ali que estavam sendo deixadas meio de lado, né? Parece que estava tendo um preconceito xenofóbico. E aí o pessoal reclama para os apóstolos, e qual que é a resposta de Pedro, né? Não cabe a nós deixar de pregar a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, existe uma necessidade de um trabalho social, existe uma necessidade de um cuidado para com aqueles que são mais necessitados, mas não cabe ao sacerdote deixar de ser padre para fazê-lo. Cabe a ele formar os seus leigos e colocá-los para esse trabalho, essa dedicação, mas ele não vai deixar de ser padre para fazê-lo. Ele não vai deixar de ser padre para se candidatar na próxima eleição e querer ser prefeito aí de uma cidadezinha porque foi padre lá há muito tempo e ganhou as boas quistas de todo mundo e agora vai ser prefeito. Não, não é para isso que ele se tornou sacerdote. Por mais que a gente ainda consiga e tenha a tristeza de ver, na medida que as eleições se aproximam, alguns títulos eclesiásticos nos candidatos, sendo que eles ainda nem o são. Frei, por exemplo, né? Fecho parênteses, não vou terminar não, porque senão eu posso ser preso. Mas não é para isso que o sacerdote foi feito. O sacerdote foi feito para que ele, a serviço da palavra de Deus, apontando a direção dos fiéis para o Pai, o leigo possa olhar para o sacerdote e, independente do que aconteça, ele se lembrar: poxa vida, o céu existe, é para lá que eu devo caminhar, é para lá que eu devo continuar a minha jornada. O sacerdote, ao abrir mão de tudo, ao abrir mão de tudo aquilo que ele poderia ter, e estar ali à disposição do povo de Deus, cuja única preocupação é levá-las para o céu, o leigo precisa olhar para ele e falar: poxa vida, aquele cara abriu mão de tudo. Ou ele é muito burro, ou ele acredita que tem alguma coisa muito boa depois disso. Porque olha quanta coisa boa ele está abrindo mão. Gente, ele está abrindo mão de uma família, de uma esposa, de filhos, de trabalho, de ganhar dinheiro. Por que tem gente rindo para mim? É coisa boa, gente? Vocês não acham que é boa de vocês? É possível se a família de vocês não for boa? O que é a família de vocês? Mas eu poderia ter ido nessa direção. Poderia ter conquistado tudo isso, mas o leigo, ele tem a obrigação de olhar para o padre e pensar: poxa vida, ou ele é muito anta, ele é muito burro, ou ele acredita que tem uma coisa muito boa depois disso. E o leigo, então, mais uma vez, abre os olhos e se recorda: por que eu estou vivendo essa vida? Para onde eu estou indo? O que eu espero no final? A salvação de Cristo não nos mudou aqui aos olhos do mundo, mas ela nos prepara, ela nos transforma desde dentro e nos predispõe para trilharmos um caminho. E esse caminho tem por meta o coração do Pai. É esse o meu destino. É esse o seu destino. Eu caminho como sacerdote, você caminha como leigo, mas caminha como leigo que também é sacerdote. A segunda leitura nos lembrou isso, São Pedro dizendo: ofereçais sacrifícios espirituais, porque vocês são membros do mesmo Cristo que é sacerdote. Eu, como me identifico com o sacerdócio de Cristo, cabeça, por isso que eu ofereço o sacrifício de Cristo pelo povo de Deus. Mas você se identifica como Cristo, membro do corpo de Cristo. Então você também tem um sacerdócio. Você também tem que oferecer sacrifícios espirituais. Você também tem que pegar o seu sofrimento e transformar ele em redentor. Mas se nós não tivermos fé e olharmos para a eternidade, olharmos para um céu que nos espera, qual que é o sentido do sofrimento aqui nesse mundo?
Qual que é o para quê da dor, do sofrimento, da perda, da angústia, de uma enfermidade, de uma doença terrível aí que está matando uma pessoa que eu amo? Qual que é o sentido? Tira a fé da visão do sofrimento e encontra um sentido para ele. Você fica louco. Porque quando você vê uma pessoa ruim sofrendo, uma pessoa que fez o mal, uma pessoa que judiou de alguém, que fez muita maldade, você vê aquele sofrimento, você, olha, tá vendo? Aqui se faz, aqui se paga. Mas e quando você vê uma pessoa boa? Quando você vê uma pessoa que não fez mal nenhum na vida, e você acha aí de vez em quando, pessoa assim, que as pessoas boas, que as pessoas assim que cuticute, e aí de repente vem um câncer, rebenta aquela pessoa, quebra tudo, joga tudo no chão, destrói tudo, cai tudo. E aí você olha e pergunta, para que isso? Que Deus é esse? Que Deus é esse que deixa um negócio desse acontecer com uma pessoa tão boa? Que Deus louco é esse? Tira a fé do sofrimento e você fica louco. Você não consegue explicação para isso. Mas quando você coloca a fé, aí você se lembra que você é sacerdote. Você se lembra que nós partilhamos de um sacerdócio chamado sacerdócio comum. Eu tenho um sacerdócio ministerial, ordenado, que me permite outras coisas. Mas com vocês eu também partilho de um sacerdócio comum, onde nós somos obrigados a oferecer a Cristo os nossos sacrifícios. Toda vez que o padre na missa ele vai segurar a patena na mão ali, e o cálice na outra, ele vai levantar, ele vai falar, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Aquela é a hora que você exerce o seu sacerdócio. Aquela é a hora que você, do seu lugar aí, caladinho, sem espichar o mãozão, tá? Pelo amor de Deus, feio pra caramba e tá errado, tá? Não tem. Aquela mãozão espicha, baixa a mão. Se quiser espichar o mãozão, vai pro seminário, tem que ter genes XY, passa 7 anos comendo pão que o diabo amassou com o rabo, ordena, aí você vem celebrar uma missa, aí você espicha o mãozão. Mas se você não for padre, não faz isso, não, é feio pra caramba. Não é pra você. Nessa hora você fica quietinho, mãozinha quietinha. Aí o padre está aqui, com a patena na mão e o cálice levanta e diz, por Cristo, com Cristo. E não fala nada também não, fica calado. Você não tem que falar não, fica quietinho. Aí você fica olhando. E enquanto você olha, o que você está fazendo? Você tem que estar pesando a minha mão. Você tem que estar fazendo a minha bursite aqui gritar de dor. Fazendo o quê? Jogando aqui em cima da patena o seu sacrifício. As cruzes que você trouxe durante essa semana. As angústias que você viveu, porque ali é a apresentação do sacrifício de Cristo ao Pai. Quem apresenta? O sacerdote ministerial, que se identifica com Cristo cabeça, Moar. E aí você, com seu sacerdócio comum, faz o quê? Aí você agrega ali os seus sacrifícios, unindo ao sacrifício de Cristo, para que a hora que o pai olhar para o sacrifício e ver o seu filho, e ao lado dele o seu sacrifício, ele acolhe o Cristo e acolhe o seu sacrifício. Isso é ser sacerdote na Igreja Católica para você. Isso é o sacerdócio que a igreja te confiou no dia do seu batismo, que é diferente do meu, mas que tem importância e que faz parte da nossa santificação. Por isso hoje nessa Santa Missa, amados irmãos e irmãs, vamos então primeiro guardar, eu não vou pedir para recordar, guardar na memória essa verdade. Qual é o nosso destino? Para onde estamos caminhando? Cristo prometeu para nós, vou para a casa do meu Pai, vou preparar um lugar para vós. Quando estiver pronto eu voltarei e vos levarei para que estejam comigo. Agora quando Ele vem ao nosso encontro, e nós não queremos. Não, Jesus, hoje não, pelo amor de Deus, deixa passar a Copa primeiro. Eu acho que esse ano sai o Hexa, eu acho. Então, eu queria uma fé dessa para rezar uma missa, viu? Eu queria muito. Acho que a minha fé na Eucaristia, eu acho que não beira a fé de muito católico doido aí no futebol. Mas tudo bem, né? Mas Ele vem e nós não queremos. Ele vem ao nosso encontro e para nós não, agora não, depois. Deixa para depois. Claro que não.
Então, guardar essa verdade. O nosso lugar é no coração do Pai. O nosso lugar está preparado. Agora, se nós vamos ou não, são outros 500. Se eu vou a passo de formiga ou de uma lesma paralítica, ou se eu vou veloz ali, rápido, eu quero estar com o Pai, eu quero estar com Ele na melhor intimidade possível, são as nossas escolhas. Mas para isso é necessário então que nós vivamos aqui nessa terra. Primeiro o nosso olhar para os ministros de Deus, para os sacerdotes, para não perder de vista qual é a nossa meta, qual é o nosso destino. E depois se lembrar que também há em mim, em cada um de nós, um sacerdócio. Para que, chegando no Pai, eu tenha aqui nessa vida oferecido os meus sacrifícios espirituais, oferecido os meus sofrimentos, oferecido as minhas dores, para que, unido ao sofrimento de Cristo, o meu sofrimento também se torne redentor. Eu conheço algumas pessoas de idade que sofrem muito, que padecem dores, padecem enfermidades, e às vezes, geralmente, quem questiona o sofrimento dessas pessoas não são elas, são os filhos. Às vezes uma senhorinha que está aí acamada, um senhorzinho, sofrendo há anos, está lá, que há dificuldade, que há complicação. Às vezes a gente vai visitar o padre, a gente não escuta uma murmuração da boca da alma bendita. Eu, por exemplo, não tenho coragem de chegar numa casa, ver a pessoa lá toda estrumbicada na casa, na cama, e chegar lá e falar: bom dia, tudo bem com a senhora? Ficou doido, meu amigo? Eu chego calado. Oba! É o melhor que dá para fazer na hora dessa. Mas você não escuta uma murmuração, uma lamúria. Aí você sai do quarto da senhorinha, do senhorzinho, senta com os filhos. Aí começa. Pá, não tem jeito não. Nossa, pelo amor de Deus. Nossa, até quando? Nossa, é muito sofrimento. Tadinha, ela não merece. Nossa, para que isso tudo, né? Talvez é por causa de você, filho. Talvez é por causa de você, filha. Mas Deus está castigando ela por causa dos meus erros. Não, Deus está te amando, permitindo a ela oferecer o sofrimento dela para a sua conversão, para a conversão dos seus filhos, para a conversão dos seus netos. Nós não sabemos os desígnios de Deus, mas Deus pode sim encontrar uma alma generosa que esteja disposta a padecer e a sofrer por amor, para que outras almas egoístas, soberbas, possam experimentar a graça de Deus e possam também ser transformadas e também ser convertidas. Então, por isso, quando você se deparar com uma pessoa sofrendo, pelo amor de Deus, não faz igual os apóstolos no capítulo 9 do Evangelho de São João, não, tá? Esse aí é cego de nascença. Quem que pecou? O pai dele, a mãe dele, ou quem que foi? O que aconteceu? Não foi nem ele, nem os pais deles que pecaram. Mas ele está passando por isso para que a glória de Deus se manifeste nele. Então, para que a glória de Deus se manifeste em cada um de nós, saibamos oferecer os nossos sofrimentos, saibamos oferecer os nossos sacrifícios, para que a nossa caminhada em direção ao nosso destino, que é o Pai, seja verdadeira, seja eficaz, e que a gente não viva aqui nesse mundo com os olhos presos no mundo, dependendo do mundo e tudo que o mundo tem para nos oferecer de bom, não, mas que a gente passe pelo mundo, se sirva do mundo, mas não queira o mundo, mas queira o nosso destino, que é a eternidade ao lado de Deus, com Deus, no coração do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.